Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a sociologia da picuinha. Aliás, o que é a picuinha? Os dicionários da vida colocam que a picuinha é aquela inimizade mais ou menos realizada com ataques feitos de forma furtiva. Geralmente, em uma picuinha, temos dificuldade de compreender o que é um ataque ou o que é uma difamação real, porque a picuinha se utiliza sempre de pequenos defeitos do indivíduo para ridicularizá-lo. E geralmente ela é feita em grupos que eu chamo carinhosamente de igrejinhas da moral. Então, aparentemente, até por causa do nome diminuto, picuinha, nós costumamos dar pouca importância a essa manifestação social, esse comportamento de grupo. E geralmente não há muitos estudos, penso, que a respeito da picuinha. Principalmente do ponto de vista das universidades. Eu nunca vi um trabalho, nem de monografia, se referindo à picuinha de uma maneira justa, porque eu acho que quando alguma coisa tem uma penetração social volumosa, mesmo que aparentemente aquilo não tenha importância nenhuma, direta ou indiretamente, pode ter. Talvez mais do que a gente pensa. Inclusive, a própria picuinha tem seus irmãos siameses. Porque como ela é um ataque furtivo, disfarçado, que procura criar um efeito indireto sobre a saúde moral, quiçá mental do indivíduo, alguns irmãos siameses que são ataques disfarçados se revestem de picuinha e são alimentados também pela picuinha. Por exemplo, o bullying. O que é o bullying se não um parente da picuinha? Porque no bullying nós procuramos dizer que é sarro. Mas muitas das vezes o objetivo dos grupos que realizam o bullying é afetar psicologicamente o indivíduo no sentido dele se sentir mal, dele se sentir desprezado. Então o bullying, palavra que significa o forte, né? O bullying, o musculoso, o forte, se apropria de uma aparente fraqueza de outrens. E aquela fraqueza gera um comportamento de grupo, e aquele comportamento de grupo contra alguém de forma repetitiva, com o disfarce de coisas de somenos importância, pode gerar uma afetação na saúde mental do indivíduo. O assédio moral. O assédio moral ocorre quando, às vezes, um chefe, um patrão, alguém que na hierarquia é superior a alguém, e o tratamento que é dado a algumas pessoas por fragilidade, por não ter um cargo compatível na empresa. Às vezes quem está por cima realiza um assédio moral. Segundo estudos, não só o bullying, como o próprio assédio moral geram até suicídio. E a picuinha, muitas das vezes, ela tem esse caráter
furtivo, esse caráter melindroso de gerar pequenas lesões na moral, na reputação de alguém. E geralmente, quem pratica a picuinha sempre pratica em grupos que eu chamo carinhosamente de as igrejinhas da moral. São as igrejas da moral. E aquele que ataca costuma se esconder em meio à lã das ovelhas. Afinal de contas, aqueles que realizam a picuinha estão realizando diante de alguém que moralmente é inferior. E a picuinha, ela se desenvolve no seio de uma cultura judaico-cristã, sobretudo, penso eu, porque a cultura grega era a cultura da força, não havia o caráter de humildade, não havia a humildade da cultura judaico-cristã. Os deuses gregos são a representação da força. O herói grego poderia usar a híbris, o orgulho, a híbris, não praticar a aretécra, o equilíbrio, a virtude, mas eles eram fortes. E morriam às vezes na bela morte, como Aquiles. O corpo de um jovem, belo, forte e guerreiro, porém morto, porém ficou na memória. Não como alguém humilde, mas como alguém forte. A cultura judaico-cristã projeta a imagem do humilde, projeta a moral do fraco. Por quê? Porque existe um Deus que paira incólume sobre tudo e sobre todos. E quem somos nós? Os fracos que devem reconhecer a sua fraqueza diante de Deus. Mas na cultura judaica tradicional, o amigo era o amigo. O judeu, o gentio, ou seja, os outros povos, eram os povos inimigos, os infiéis. A cultura cristã modifica alguns valores, trazendo a ideia de que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas isso é realizável do ponto de vista pleno? Difícil. Mas como agora eu vou dizer se eu odeio, se eu não gosto? Como eu vou dizer que odeio? Como eu vou dizer que não gosto? Essa cultura que nós temos, judaico-cristã, inventou também a picuinha como uma maneira de atacar, mas dizer que ama. Atacar sem dizer que odeia. Né? Acontece muito em ambientes religiosos. Formam-se igrejinhas da moral. Sabe aquele irmão? Vale nada, né? Mas vamos orar por ele, afinal de contas, nós somos do amor. Aí nessa de vamos orar por ele, você já destruiu a reputação, porque você já falou para trocentas pessoas que fulano não vale porra nenhuma, mas vamos orar por ele. Sabe por quê? Porque Jesus é sempre a metralhadora giratória. Só que é uma metralhadora silenciosa. Afinal de contas, a picuinha é assim. Ela, às vezes, e penso que ela também cause as mesmas lesões morais que causa o assédio moral e o bullying. Mas é mais difícil de identificar a picuinha, porque ela é mais silenciosa, ela é mais furtiva. E a importância da picuinha tem crescido, porque ela também foi conduzida nessa era neoliberal de individualismo, de individuação,
onde o privado é levado para o lugar público, não como o privado, mas agora como o íntimo, na figura do Bolsonaro. Bolsonaro não se apropriou apenas do privado, do público, através do privado. Bolsonaro se apropriou do privado e levou o íntimo para o que nós chamamos de esfera pública. Antes, né, os corruptos se apropriavam do público, se utilizando da sua vida privada. Agora, Bolsonaro sequestra o próprio privado e leva a vida íntima, levou a intimidade dos amigos para o lugar público, né? Vê aí se tem joias para que a gente possa se apropriar. Não, tem que esperar meu pai chegar para ele avaliar. E a coisa é tão íntima, tanto foi a intimidade que foi levada para o lugar público, que está sendo fácil até dos investigadores descobrirem quem. Por quê? Porque a coisa é íntima. Bolsonaro leva não sequestra apenas o público através do privado. Bolsonaro sequestra o público, sequestra o privado e leva o íntimo para o lugar público. E é nesse caráter de intimidade que abriga a picuinha, né? E é muito curioso essa relação também entre o bolsonarismo e esse setor rasteiro da cristandade. Não todos, é claro, mas tá difícil até de selecionar, que é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo foi levado para o lugar público e na dimensão pública a picuinha de igreja. Quem já foi de igreja sabe como a picuinha de igreja acontece. Parece que a picuinha de igreja foi levada também para o lugar público. Então, a picuinha ganhou um aspecto, ganhou um patamar. Ela entrou em outro patamar com o governo Bolsonaro, porque ela foi conduzida para a esfera pública. E todas as discussões eram questões diminutas. Eram questões... Não havia grande debate ecológico, econômico, não havia social. Era tudo na base do... Bolsonaro conduziu durante muito tempo a picuinha para o lugar público. Agora, o Lula, o discurso do Lula na ONU é uma prova de que o Lula está querendo despicuinhar a política, que está voltando a ter a sua grande eloquência. Não estou dizendo que as coisas estão boas ou ruins, que Lula está certo ou errado, mas o debate volta a ser grandiloquente. Grandiloquente. E ele precisa voltar a ser grandiloquente em muitos aspectos, porque às vezes parece que também a picuinha se apropria de certos debates públicos que não são tão importantes assim. Eles se tornam debates de picuinha. O Lula tem que chamar mulher ou negro para o Supremo. E as pessoas ficam naquilo. E a educação pública de qualidade, de excelência para todos? Porque se a educação pública de excelência e de qualidade para todos é aplicada, os próprios colégios particulares terão que ser muito melhores para que as pessoas possam pagar. Seria bom para todos. Um círculo virtuoso partiria-se daí. Mas não. É muito grandiloquente pensarmos em um projeto olímpico para as escolas, como quis Ana Moser fazer. E os identitários? E aqueles supostos de esquerda que lutam pela igualdade? Não, eles estão querendo um ministro negro no Supremo, uma ministra mulher no Supremo. E mais nada, parece que é só isso. E as coisas não passam disso. É a picuinha.
Porque quando nós ficamos nas coisas da individualidade, tem que ser mulher, tem que ser negro. Nós transformamos o próprio discurso da esquerda, a esquerda que tinha um discurso comunitário, sociológico, social, pela igualdade, agora as coisas se tornam identitárias, individualistas. Tem que ser um negro, tem que ser uma mulher. E o debate grandiloquente pela igualdade, proposta pela esquerda, vira: tem que ser negro, tem que ser mulher. E a grande massa de negros e mulheres de menos favorecidos que estão na escola pública são beneficiados? Não. Afinal de contas, já colocamos um ministro negro ou uma ministra mulher no Supremo. Tá tudo certo. É a picuinha. A picuinha, ela tem esse caráter moral e moralista de olhar para a grandeza de uma nação e tratar tudo como uma questão de identidade. É coisa identitária. É negro, então manda pro Supremo. É mulher, manda pro Supremo. Não é negro, não é mulher? Que isso? Mas o presidente não é de esquerda. O governo está lutando para baixar os impostos da classe, que os ricos paguem mais. Está numa luta. Isso é que importa. E por que essa mesma gente que luta para negro e mulher estar no Supremo? Porque esse pessoal não luta com galhardia para a promoção da excelência do ensino, principalmente começando com a revogação da reforma do ensino médio. Não. É a sociologia da picuinha. Política virou fofoca de coral de igreja, né? Igreja, os corais são muito belos, mas quem quiser ficar sabendo de tudo que acontece numa igreja evangélica, vá pro coral. Ali você vai ficar sabendo de tudo. Tudo. E a política, em algumas coisas, vira, muitas das vezes, nhenhenhé de coral de igreja. Precisamos despicuinhar a política. É difícil numa era neoliberal onde o individualismo supera o coletivismo. Mas como não viemos ao mundo ao passeio, estamos aqui para contribuir, pelo menos para a idealização desse projeto igualitário. Igualitário não no sentido de que a sociedade tem que ser um grande caminhão de melancia, todo mundo verdinho claro e verdinho escuro. Não, uma sociedade onde todos tenham as mesmas oportunidades a partir de uma grande escola pública, que inclusive democratiza os esportes. Porque o projeto olímpico do Brasil não é realizado a partir das escolas? Porque não serve. Isso não é luta por mulher e negro no Supremo, então não serve. Então, vamos despicuinhar a política. Ok, galera? Vocês são do coração.